A aula de hoje, então, a gente vai dar uma pausa um pouquinho, né, nas técnicas de integração. A gente já aprendeu como integrar algumas funções, né? Já aprendeu uma técnica de integração, que é a regra da substituição. E antes da gente continuar, né, com as técnicas de integrações, para a gente integrar outras funções, como a gente já sabe integrar uma boa quantidade de funções, a gente vai começar a ver agora, né, na aula de hoje, a gente vai ver as aplicações da integral, né? Assim como as derivadas têm suas aplicações, a gente viu algumas aplicações lá da derivada, né, que a gente pode usar para encontrar máximos e mínimos de funções e tudo mais. A integral, ela também tem suas aplicações. E hoje a gente vai ver algumas delas, né? A primeira delas é... Deixa eu colocar aqui. Aplicações integrais. A primeira delas a gente já sabe qual é, né? Até porque a gente começou a estudar a integral justamente para resolver esse problema, que é o cálculo de áreas. E a gente já viu, né, que se eu quero encontrar a área lá delimitada por uma função até ali aquela reta, né, do y igual a zero, tá? Aquela reta do eixo x é a reta y igual a zero. Se eu quero encontrar, então, a área delimitada por uma função e em cima, embaixo, a minha função y igual a zero, né, que é a reta do eixo x, e os limites laterais, né, de A até B, aquela região ali, a área daquela região, a gente já viu que é a minha integral, né? Então, a gente já sabe que a integral de f de x, né, dx, de A até B, claro que eu tô supondo que f de x é maior do que zero, né? É a área delimitada por f de x, y igual a zero, né, que é a reta ali do eixo x, x igual a A, que é a reta ali do x igual a A, e x igual a B, né? Então, se eu tenho aqui, né, uma função f de x, supondo que ela é positiva, e aqui eu tenho o meu A e aqui o meu B, eu sei que a minha integral, né, vai ser exatamente a área delimitada. Então, em cima vai ser delimitada por x ao quadrado, né? Perdão, x ao quadrado não, por f de x. Peguei um exemplo aqui específico. Embaixo é essa reta aqui, né, do eixo x, que é a reta y igual a zero. E as minhas laterais é exatamente essas retas verticais, que é a reta x igual a A e x igual a B, tá? No geral, sempre é isso, né? Se minha função for negativa, né, a gente sabe que a área delimitada, se minha função fosse aqui, né, essa área aqui seria menos a minha integral, né, porque a gente saberia que a minha integral ia dar menos essa área, tá? Então, como que eu calcularia essa área? Menos essa integral. No geral, né, como é que a gente calcula áreas delimitadas por funções, tá? Então, em geral, calcular áreas, né? Delimitadas por funções. Desculpa. Mesmo se eu tiver, né, delimitada
por mais do que uma função. Então, vamos supor aqui, né? Se eu tenho aqui uma função f de x e aqui eu tenho uma função g de x, vamos supor que seja essa função aqui. E aqui eu tenho o meu a e o meu b aqui. Tá? Então, vamos supor que aqui é a e aqui é b. Se eu quero calcular a área delimitada por essas duas funções, tá? E as minhas horizontais são essas retas, a e b, né? Ou seja, se eu quero essa área aqui, como que a gente calcula áreas delimitadas por duas funções, né? Uma superiormente e outra inferiormente. Então, uma está por cima e outra está por baixo. Então, a área, né, delimitada por funções superiormente e inferiormente. Então, aqui agora eu tenho mais de uma função, né? E a gente vai obter o que é essa área A, que eu vou chamar aqui de A. Aqui é a minha F e aqui é a minha G de X. Então, A vai ser igual à integral de A até B, né, que são meus limites de integração. E aí vai ser F de X menos G de X. Tá? Então, é sempre a função de cima. Aqui eu vou botar onde F é maior ou igual a G de X, tá, gente? Para todo X pertencente ao meu intervalo. Por que isso? Observa que quando eu faço aqui, né, se eu fizer a integral, essa integral que eu posso separar em duas integrais, né, a integral da subtração é a subtração da integral. E observa que se eu separar, né, a integral de f de x vai ser exatamente esse pedaço dessa área aqui superior. E menos integral de g de x é exatamente essa área aqui, já que a minha g ela é negativa. Então, se a g é negativa, eu sei que essa área aqui, a integral da g, né, é essa área aqui negativa. Então, se eu fizer menos, vai dar exatamente essa área aqui que eu queria, tá? Isso funciona no geral, independente da minha g ser positiva ou não, tá? Se minha g fosse positiva, em vez de negativa, o que aconteceria? Eu estaria somando a integral, ou seja, estaria pegando a integral de f, estaria pegando toda essa área aqui. E se minha g fosse positiva, eu teria que tirar um pedaço, né, para delimitar ali. Aqui, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se eu tenho as duas positivas, né? Isso aqui é meu A, aqui é meu B. E eu quero essa região exatamente delimitada entre as minhas duas funções. O que eu tenho que fazer? Quando eu fizer a integral de f de x, que é a que está por cima, vai me dar toda essa área aqui até o eixo y igual a zero. Quando eu fizer menos a de g de x, eu vou estar tirando exatamente esse pedacinho aqui que eu não quero, tá? Então, também funciona para g sendo positiva ou negativa, tá? Em geral, se a minha região está delimitada ali por A, pela uma função, né? Por duas funções, no caso, uma superiormente e outra inferiormente. A área delimitada vai ser sempre a integral da diferença dessas funções, tá? O que acontece, né? Às vezes a gente quer calcular a área delimitada entre duas funções. E aí, o que eu falei aqui, né? Pra gente saber quem é a função que fica positiva e negativa, a gente tem que saber qual função tá em cima e qual função tá embaixo. Às vezes isso pode acontecer de trocar, tá? Se eu tenho, por exemplo... Tá mais um exemplo aqui.
né? Se eu tenho, por exemplo, aqui a minha f de x, e vou botar até de uma outra cor para não confundir, aqui a minha g. Então, g de x e f de x. Aí eu tenho aqui do A, vou pegar um A aqui. E o meu B eu vou pegar aqui. Se eu quero a região, se eu digo que eu quero a região delimitada entre essas duas funções, tá? E também entre A e B, claro. Qual é essa região? A minha região vai estar separada em dois pedacinhos. A região delimitada entre A e B, que nesse caso é esse pedacinho aqui, né? Opa, chegou aqui esse pedacinho aqui. Então, é a soma de dois pedacinhos de área aqui. Como que eu calculo cada um deles, né? Eu posso calcular cada um deles fazendo uma divisão aqui no meio. Vou pegar esse ponto C aqui. E aí, então quem tá por cima e quem tá por baixo, né? Vai ser a integral de quem mais quem, nesse caso aqui. Eu tenho a integral. Primeiro eu tenho que fazer esse aqui, que eu vou chamar de A não, porque eu já chamei A, né? Vou chamar esse pedaço aqui de B e esse aqui de C. Então, eu tenho que calcular B e C. O B, eu sei que é a integral de A até C, né? C minúsculo, perdão. E aí, do A até o C, quem tá por cima é minha função f de x. Quem tá por baixo é minha função g de x. Então, de A até C, a minha função f tá em cima e a função g tá embaixo. Então, vai ficar desse jeito. Quando eu for calcular o meu outro pedacinho, onde trocou a posição, né? Agora o meu G tá por cima e o meu F tá por baixo, eu vou exatamente trocar, né? Quem tá por cima nesse pedacinho aqui? G de X. Quem tá por baixo? F de X. Tá? Então, a área... como é que eu vou calcular a área delimitada entre essas duas funções? Eu vou ter que dividir se elas estão trocando ali. Em algum momento elas mudam, né? Uma tá maior que a outra, mas em algum momento elas mudam. Então, se elas mudam, eu vou ter que separar as minhas integrais, tá? Justamente porque eu tenho a minha região, minha área é sempre a função de cima menos a função de baixo, tá? Então, se ela tá mudando, eu tenho que separar para ver onde ela tá mudando e fazer ali por partes, tá? Pode ser que ela mude mais do que uma vez, tá? Pode ser que aqui, mais pra frente, por exemplo, mudasse de novo. E aí eu tenho que fazer o quê? Separar em mais um pedacinho e fazer mais uma integral, ok? Então, no geral, é assim que a gente faz uma integral, é assim que a gente calcula, tá? Áreas delimitadas entre curvas. É a diferença, é a integral da diferença dessas curvas, né? No caso da função de cima menos a função de baixo, tá? Sempre lembrar disso. Observem que quando a minha função, eu tenho só uma função negativa, né? E eu quero delimitar ela, vamos supor, aqui, se eu tivesse uma função aqui, eu quisesse saber essa área, né? A gente sabe que essa área é o quê? É menos a integral, né? Vamos supor que aqui fosse g de x. Seria menos a integral de g de x. E por quê que seria o menos? Porque a função delimitada por cima, essa função aqui do meu eixo x, é a função y igual a zero, tá? Essa reta aqui do meu eixo x... Esse aqui é meu y, esse aqui é o meu x. Só que essa reta do eixo x é a função y igual a zero, tá? Porque é uma reta, é como se fosse a função constante, né? A gente tem funções constantes aqui, qualquer posição aqui do y, essa aqui é do y igual a zero. E ela tá por cima da função g de x. Então, seria zero, né? Que é a função zero, menos g de x. Por isso que a gente obtém essa área aqui fazendo exatamente menos a integral de g de x, tá? Então, é importante a gente observar que quando eu estou delimitando a minha área, né, só para uma função e ela é negativa, por cima dessa função tem a função y igual a zero, tá? Outra coisa que também é importante, né, quando a gente está calculando áreas, né, por exemplo, aqui, a gente precisou saber aonde a minha função estava mudando de lugar, né, aonde
a G passou a ser maior e a F passou a ser menor. Que ponto é esse? A gente observa que é nesse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto de interseção das minhas funções, tá? Então, esse aqui... Nossa, ficou... É o ponto de interseção de F e G, tá? Vou até botar de outra cor aqui. Botar vermelho. Tá? Então, quando a gente quer saber, né, se a função está trocando de posição ali, normalmente a gente calcula se essas funções têm um ponto de interseção, tá? Às vezes também não é dado no meu problema os meus extremos A e B. Por quê? Porque às vezes a minha própria função, ela já me dá os extremos A e B. Por exemplo, aqui... Opa. Se eu tivesse, por exemplo, aqui a função F e uma função, vou botar de outra cor, porque não vai ter interseção, G, opa, por que isso não é F, tá, e a função aqui, G. Tá. Quem seria aqui, né, se eu tô pedindo aqui o meu ponto de... a área delimitada entre essas curvas, né? Entre as curvas f de x e g de x, a gente sabe que a área delimitada entre essas curvas vai ser esse pedaço aqui, né? Eu vou chamar de S. E quem é que está delimitando aqui? Eu preciso dizer... Às vezes a questão não me diz quem é A e B, porque a própria curva, a própria questão está dizendo que é delimitada entre A e B, vai me dar os extremos. Então, eu sei que os extremos tem que ser esse aqui, onde a minha função está fechando ali, né? E que pontos são esses? Mais uma vez, são pontos de interseção. Então, quando a minha questão, né, não me dá quais são os meus extremos AB, como é que a gente encontra eles? Procurando as interseções das funções, tá? Então, aqui seria a integral deixa eu chegar para cá para conseguir... S, né, vai ser igual a integral de A até B. A minha função f está por cima, então f menos g de x. E quem é o meu A e B? A e B são os pontos de interseção. Na verdade, a coordenada x, tá? São a coordenada x dos pontos de interseção. Tá? Porque os pontos de interseção são esses aqui em vermelho. O meu A é a coordenada x desse ponto, tá? Então, a gente tem aí diversos probleminhas que a gente pode adaptar simplesmente sabendo que a área delimitada entre regiões é a integral da função de cima menos a função de baixo, ok? Mais pra frente a gente, né, durante a aula a gente vai fazer alguns exercícios aí sobre isso, mas agora vamos falar da nossa outra, né, aplicação da integral, além da área, que é o volume. A gente também consegue usar integrais para calcular volumes, tá? Não qualquer volumes, porque o método para calcular volumes
ele é um método que nem sempre a gente consegue usar, tá, para qualquer sólido. Lembrando que volumes a gente não tá mais no plano, tá, gente? Quando a gente tá falando de volumes, a gente não tem mais um plano. Aqui, plano só tem coisas planas, né? Regiões planas. Quando eu tô falando de volume, eu tô falando de alguma região que tem ali, é tridimensional. Então, não tô mais no plano. Eu tô no espaço, tá? Isso eu acho que é também uma das dificuldades da maioria de enxergar o espaço, né? Enxergar o plano é muito mais fácil do que a gente desenhar o espaço, às vezes. Mas é importante a gente saber. E como é que a gente faz isso, né? A ideia do volume, de calcular o volume com integral, é a mesma ideia de área que a gente faz para calcular a área. Então, a ideia para calcular o volume é semelhante à ideia de área. Então, qual era a ideia de área, né? Como é que a gente chegou nessa integral aqui da ideia de área? Lembra que a gente separava o nosso intervalo em vários pedacinhos, né? E aí calculava ali a área daqueles pedacinhos. A ideia do volume é exatamente a mesma. A gente vai separar o nosso sólido agora, porque é um sólido, não é mais uma região, tá? Em vários pedacinhos. E que pedacinhos são esses? Os mesmos pedacinhos que a gente sabe calcular volumes, né? Quais são os pedacinhos que a gente sabe calcular volumes? São paralelepípedos, vamos dizer assim, né? Que é a ideia de não seria um cubo, porque um cubo tem todos os lados iguais, mas uma coisa meio que assim, né? Desenhar assim, quadradinhos tridimensionais, tá? Então, vou tentar desenhar aqui. Não sei se vai ficar muito bom o meu desenho, mas vamos tentar. Se eu tenho aqui, né? Eita, já ficou ruim aqui, calma aí. Tá, acho que eu vou fazer assim. Não ficou bom isso aqui, não. Vou tirar isso daqui, porque não dá pra desenhar direito. Vou botar que eu tenho aqui uma coisa desse tipo. Tá? Então, isso aqui é tridimensional, tá, gente? Isso aqui não está no plano. Vamos supor até que botar aqui de cores diferentes. Vamos supor que esse azul escuro aqui é meu sólido por dentro. Essa aqui seria a parte de trás, vamos dizer assim, tá? De dentro, no caso, né? Essa aqui é a parte da casca, esse azul escuro seria a casca de fora. Mais ou menos isso. Então, o que eu faço? A mesma coisa, tá? Esses pedacinhos que a gente vai pegar para calcular, na verdade, não vão ser exatamente quadradinhos no total, né? É só a base dele que vão ser quadradinhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um X aqui qualquer, no meio da minha... Essa ideia, tá? No final, a gente vai obter uma formulinha, tá? Muito mais simples, é claro. Mas é importante a gente saber a ideia, porque a formulinha que a gente obtém são para sólidos específicos. Às vezes, quando muda um pouquinho o nosso sólido, se a gente não souber a ideia de onde vem aquela formulinha, a gente não consegue adaptar a minha formulinha para um sólido um pouco diferente, tá? É por isso que é importante a gente tentar entender mais ou menos. Eu não vou fazer a parte trabalhosa, aqui as continhas, mas só para a gente entender mais ou menos o que a gente faz. Então, o meu sólido, ele tá começando aqui em A. E tá terminando aqui, vamos botar que seja aqui, tá? Em B. Ok? Eu já sei que a minha integral aqui vai ser, então, de A até B, tá, gente? É direto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse X e vou, como se eu estivesse cortando o meu sólido aqui nesse X. Ok? Passando
botar aqui em amarelo um plano aqui, né? Vamos dizer assim. Cortando o meu sólido no meio, vamos dizer assim. Né? Passei um plano aqui no meio do meu sólido. Cortei ele no meio, tá? Se alguém quiser pegar alguma coisa aí, como se estivesse cortando no meio. Quando eu corto esse sólido aqui no meio, exatamente nesse X, o que eu vou obter aqui é uma área. Agora aqui sim, isso aqui é plano, tá? Por quê? Porque eu cortei ele num plano. Peguei só aquele plano ali daquele corte do meu sólido, tá? Então agora eu tô de novo no plano, não tô mais no espaço. Esse aqui, né, em amarelo, é um plano. Ok? E áreas de planos a gente sabe fazer, certo? Então, o que a gente vai fazer? A ideia seria somar, a mesma ideia de integral, né? Todos esses pedacinhos para todos os planos, né? Com todos os x aqui, do A até o B, tá? Ah, professora, mas cadê aquele cubinho que a senhora falou que ia aparecer, né? Isso, se vocês pegarem a demonstração detalhada, né? Eles vão mostrar por que a gente pega a soma dessas áreas. Na verdade, a gente pega uma distância aqui, né? Para pegar essa área e fazer virar um tridimensional também, com uma certa altura. Uma área com uma certa altura, que aí a gente sabe calcular o volume. Mas eu não acho que isso é importante, tá? Eu acho que o importante é a gente identificar aqui que para cada x eu tenho ali, eu corto ali o meu sólido naquele plano ali, tá? Representado por x, tá? Que tá passando por x. E a área que eu obtenho, para cada x eu quero somar todas essas áreas. E a ideia dessa soma de todas essas áreas é exatamente a integral de A até B. Aí eu vou chamar isso aqui de A de x, tá? Para cada x eu tenho uma área diferente, tá, gente? Vamos supor, se eu pego esse x aqui, por exemplo, a minha área aqui é um pouco menor, né? Tá? Então, para cada x, a gente observa que eu tenho uma área diferente. A gente meio que faz a soma, de todas essas áreas. Tá? A ideia dessa soma é exatamente a integral dessa função, né? Isso aqui é uma função, tá? Para cada x, eu tenho um A de x, ou seja, uma função. Então, o volume vai ser exatamente essa formulinha aqui, tá? Ah, professora, mas como é que eu vou fazer essa área? Porque essa área, já para achar essa área já é uma integral, né? Calma, a gente vai calcular volumes de sólidos específicos em que a gente consegue calcular essa área fácil, tá? Que quando a gente corta o meu sólido, por exemplo, vai me dar uma área de um triângulo ou de um quadrado, né? Áreas que a gente sabe calcular fácil, tá? Ou até de um círculo, que é o que a gente vai ver mais, são sólidos de revolução, né? Que sólidos de revolução são exatamente os sólidos que toda vez que você cortar, a área que você vai obter ali, né? Aquela interseção daquele plano com o meu sólido vai ser exatamente um círculo. Então é fácil da gente achar a área de um círculo, a gente já sabe a fórmula da área de um círculo, tá? Então, tá, antes da gente ver sólidos de revolução, que é no geral o que a gente vai ver, né, mais frequentemente, vamos ter essa ideia aqui com sólidos que a gente já sabe calcular a área, né? Volume. Um que a gente conhece é a circunferência. Circunferência não, perdão, é a esfera. A gente tá aqui no espaço, né? Calma aí, que eu acho que eu fiz besteira. Seria algo como isso. Tentar desenhar melhor aqui, porque acho que quanto melhor fica o desenho, melhor dá pra entender, né? Então, seria desse tipo aqui. Tá, vou colocar como se fosse num plano, que eu acho que fica melhor. Só que a gente rotaciona esse plano.
Então aqui eu vou desenhar uma esfera. Cuidado, tá? Não é uma circunferência. Deixa eu tentar fazer coisas desse tipo aqui, ó. Pra representar que é uma esfera. Tá? Ou seja, tá? É como se estivesse rodando, tá? É tridimensional isso aqui. Então aqui, eu coloquei ela aqui bem no centro dela, bem aqui no 0, 0, tá? É uma esfera de raio R. Vamos botar que aqui é o meu R. Tá? Eu já sei... Perdão, isso aqui é R, aqui é menos R. Opa. Tá. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente corta essa esfera em algum ponto X. Vou pegar um ponto X aqui qualquer. Então, peguei aqui um ponto X. O que acontece é que a interseção, aqui nesse ponto, né, vai ser exatamente uma circunferência, tá? Se alguém quiser, ou tiver também em mãos algum objeto esférico, tá? Para poder tentar identificar isso, né? Que se você pegar uma bola, qualquer parte ali da bola que você cortar essa bola, quem quiser fazer a experiência, sei lá, comprar aquelas bolinhas de isopor, você cortar a bolinha tanto no meio quanto em qualquer parte dela, né? Claro, cortando retinho, aqui a minha esfera tá em pé, tô cortando retinho, não tô cortando coisa. Eu vou obter, né? Quando você abrir, o que você obtém ali de plano, né? Você vai olhar ali pro corte, é exatamente uma circunferência. O que muda é o tamanho, né? Aqui, quanto mais eu vou me aproximando aqui do R, menor vai ficando a minha circunferência, né? Qual é a maior a maior circunferência que eu tenho? Exatamente essa aqui do meio, quando eu corto aqui no 0, que me dá essa circunferência maior. Mas sempre é uma circunferência. Então, isso aqui é sempre uma circunferência. Deixa eu pintar toda a esfera de azul primeiro. Eita. Para representar que isso aqui é um sólido. Tá? E aí eu peguei aqui esse pedaço. Eita! Esse pedacinho aqui. Acho que não ficou muito bom isso, mas tudo bem. Vou tentar passar aqui de novo. Tá, esse pedacinho. Acho que se botasse vermelho era melhor, né? Deixa eu botar vermelho. Tá, então isso aqui é uma circunferência. Quem é o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência é esse pedacinho aqui, né? Que vai do centro dela aqui até um dos pontos aqui, tá? Esse ponto aqui é um ponto que pertence à minha esfera. Tá? É aqui, ponto que pertence à esfera. Então, eu sei que a distância daqui até esse ponto mede quanto? O raio, né? A distância daqui até esse ponto mede R. Ou seja, eu quero essa distância aqui, esse tamanho aqui, né? Que é o meu R aqui. Perdão, no caso é o R de X, tá? Vou chamar RX aqui. O raio dessa circunferência, não o raio da esfera. Eu sei que aqui mede R. Eu sei que aqui mede quanto? X, né? De 0 até X mede X. Como é que eu faço para achar esse pedacinho, esse tamanho de cima? Só usar Pitágoras, né? Então, vou botar aqui circunferência de raio. Aí eu vou botar um RX aqui, né? É o raio em relação a esse X. Que vai ser quanto, né? RX, eu vou ter RX ao quadrado
mais x ao quadrado. Vou chamar esse rx aqui de y, melhor. Tá? Então, eu tenho y ao quadrado mais x ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Onde r é o raio da minha esfera. E aí, eu quero saber quem é y, então vou isolar o y. Meu y é igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ah, professora, não é mais ou menos? Não, tá? Porque o meu y é o meu raio. Um raio é uma coisa positiva, então eu tô procurando uma coisa positiva, eu sei que é o mais, ok? Então, esse é o meu y que eu tô procurando. Então, se eu quero saber esse AX aqui, né? AX é a área da região, vou botar até da circunferência de raio y, vou botar y de x, tá? Porque esse y depende de x. Como eu disse, para cada x aqui eu vou ter um y diferente, né? E aí, quanto que vai ser então, né? Essa área? A gente já viu que é a área da circunferência é π r ao quadrado. Se meu r é isso aqui, eu vou ter π, e isso aqui é o quadrado. Então, é r ao quadrado menos x ao quadrado, né? Porque raiz quadrado, quando eu elevo ao quadrado, a raiz some, tá? Então, esse aqui é o meu a de x, tá? Então, quem vai ser a integral de menos r até r de a de x dx, né? Que é o volume. É integral de menos r até r de π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Ou seja, o π é uma constante, pode sair, né? Aqui, ó, isso aqui é uma função par, por quê? Porque eu só tenho termos quadrados aqui, né? Na verdade, o r é até constante, mas o meu x aqui tá ao quadrado, então isso aqui é par, tá? Não muda para positivo ou negativo. Então, lembra que dessa propriedade, ó, de menos r até r é uma função par, a gente pode fazer isso aqui, então, né? Multiplicar por 2 aqui e fazer de 0 até r, perdão, tá? Fica mais fácil as contas. E aqui vai sobrar r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Eu conheço a primitiva dessa função, né? Primitiva de r ao quadrado, lembrando que r ao quadrado é uma constante aqui, tá? É o raio da minha esfera. Minha esfera, o raio dela é constante. O que tá mudando é o raio da circunferência aqui que eu obtenho, que é o meu y, tá? Mas esse r aqui é constante. Então, é como se eu tivesse um 1 aqui, ou um 2. Quem é? Eu boto a constante, né? Vezes x. Porque quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai ficar só o meu r ao quadrado, tá? Menos derivada de x quadrado, derivada não, integral, né? É x ao cubo sobre 3. Então, eu tenho que fazer isso aqui, deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Os meus limites de integração são de 0 até r, né? Ou seja, vai ficar... Quando substituir por 0, vai dar tudo 0, então eu vou ter que substituir por r, né? Então, vai ficar 2π vezes... Aqui, r ao quadrado vezes r ao cubo, menos r ao cubo sobre 3, né? Quando substituir por 0, dá 0, tá? Isso aqui, ó, eu vou fazer 3r ao cubo menos r ao cubo. Então, vai ficar 2r ao cubo, né? Porque 3r ao cubo menos r ao cubo, 2r ao cubo. Então, aqui vai ficar 2r ao cubo sobre 3. Multiplicado com esse 2π aqui, né? 2 vezes 2, 4. Então, πr ao cubo... 4πr ao cubo
sobre 3, que é exatamente a área da esfera, o volume da esfera, né? Que a gente já conhece por formulinhas. A gente consegue mostrar isso usando a integral, tá? Então, é bem interessante. Mais um exemplo, né, que a gente até conhece também, é o volume de uma pirâmide. Então, para fazer o volume de uma pirâmide, aqui eu vou botar uma pirâmide de base quadrada, tá? Eu vou desenhar essa pirâmide deitada, começando aqui no meu eixo 0. Vai ficar bem... Assim, uma coisa assim. Vou fazer uma coisa assim. Tá muito bonito não, mas acho que dá pra entender. Tá, então eu só botei a pirâmide aqui deitada com a ponta dela aqui, né, no meu 0. Tá? Aí, se a altura da minha pirâmide é H, né, essa parte aqui é H, né, que é a altura toda aqui da minha pirâmide, que a gente chama de H, tá? E vamos supor que a base dela, tá? Então, vou botar isso aqui. Vai ser a base quadrada, eu vou chamar de L. Ok? Então, tem uma pirâmide de altura H e base L, tá? Uma pirâmide de base quadrada com lado igual a L. Por formulinhas, tá? A gente já sabe quanto que mede isso aqui, né? O volume disso aqui. Eita, o que eu fiz aqui? Voltou. Tá. Por formulinha, a gente já sabe quanto que mede isso aqui, né? Isso é a formulinha para calcular o volume de uma pirâmide. Se eu não me engano, a gente vai verificar agora. Como a base é quadrado igual a L, é a área da base, que no caso aqui vai ser L ao quadrado, né? Vezes H sobre 3, se não me engano. Tá? Eu quero mostrar que isso aqui é verdade, tá? Lembrando que H e L estão constantes, tá, gente? Não tá mudando. O que vai mudar é o meu X, que tá variando aqui, ó, de 0 até o H, tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Se eu pegar um X qualquer aqui, né? Quando eu cortar a minha pirâmide, o que eu vou obter é exatamente um quadrado. Tá, gente? Meu desenho não ficou bom. Obviamente, meu desenho não tá bom. Mas, mais uma vez, se alguém tiver, tá, possibilidade de tentar enxergar isso, na verdade, acho que em pé talvez seja melhor. Se aqui é um quadrado, né? Porque aqui é um quadrado. Qualquer corte que eu faça aqui no meio vai me obter outro quadrado aqui, né? Isso em pé, dá pra gente visualizar melhor. Aqui é a mesma coisa, o corte horizontal aqui é o mesmo corte que eu tô fazendo aqui vertical, porque nesse caso aqui a minha pirâmide está deitada, tá? Então, essa área aqui, esse pedacinho aqui, é um quadrado. Eita. Isso aqui é um quadrado. Tá? Eu preciso da área desse quadrado, então para a área desse quadrado a única coisa que eu preciso é saber o lado, né, desse quadrado, né? A gente sabe que a gente calcula uma área de um quadrado sabendo o lado dele. Eu sei que o lado dele é isso tudo aqui, né? Esse mais esse, que nesse caso aqui são iguais, tá? Então eu posso calcular só esse pedaço aqui e multiplicar por 2, tá? Como é que eu faço isso? Ou eu posso até pegar tudo aqui, né? Vou pegar tudo mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Simples, eu tenho uma pirâmide, aqui se a gente olha, né,
desse jeito que a gente está olhando mesmo de frente, eu já obtenho direto aqui 2 triângulos, tá? Um com esse pedacinho aqui, esse lado que eu quero, outro com o lado maior que é L, tá? E eu tenho uma semelhança de triângulos, então, por semelhança, aqui eu vou chamar de Y de X. Vou chamar de Y, tá? Então, por semelhança de triângulo, né, que eu tenho o triângulo maior aqui, onde seria, vou desenhar aqui, depois eu apago, esse, né, e o menor, que seria esse, tá? Então, por semelhança de triângulo, que são triângulos semelhantes, a gente vai ter o quê? A base tá para outra base, assim como a altura tá para altura, né? Então, L está para Y, que é que eu tô procurando, assim como a altura do triângulo aqui, né, em relação a L é o H. E quem é a altura do triângulo menor? É esse pedaço aqui, que é X. Então, se eu quero Y, eu vou isolar Y. Eu vou ficar com L vezes X sobre H igual a Y. Lembrando que L e H são constantes, tá? É uma pirâmide de base L e altura H. Isso é constante. Então, aqui a única variável que a gente tem é o X. Então, eu consigo encontrar quem é o lado do meu quadrado, né? Então, aqui de lado, LX sobre H. Esse aqui é o lado do meu triângulo. Do meu quadrado, tá? Ou seja, quem é o meu AX? Eu sei que a área de um quadrado, né, é lado vezes lado. Então, eu tenho que fazer isso aqui, né? Y ao quadrado, que vai ser L ao quadrado vezes X ao quadrado, tudo sobre H ao quadrado. Ok? Esse aqui é o meu A de X. Eu quero integrar, eu quero saber o volume disso tudo, né? Então, o meu volume vai ser igual a integral. Tá indo de onde até onde aqui, né? Tá variando, meu X tá variando de onde até onde? Do 0 até o H aqui. Então, de 0 até H de A de X. Quem é A de X? L ao quadrado vezes X ao quadrado sobre H ao quadrado dx. Tudo que é constante a gente joga para fora, né? E o meu L e o meu H são constantes. Então, L ao quadrado sobre H ao quadrado é constante. Integral de 0 até H de X ao quadrado dx. Né? Então, aqui eu tenho L ao quadrado sobre H ao quadrado. Tá? Que é a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Vou ter que fazer isso de 0 até H, tá? Quando eu substituir por 0 vai dar 0, então é só substituir por H, tá? Vai ser isso aqui substituído por H, menos isso aqui substituído por 0, mas quando substituir por 0 vai dar 0. Então é só substituir isso aqui por H. Então eu tenho L ao quadrado vezes H ao cubo sobre 3 vezes H ao quadrado, tá? Porque o x ao cubo sobre 3 vai virar H ao cubo sobre 3. Aqui, ó, corto o H ao cubo aqui. Aqui eu tenho H ao cubo e embaixo H ao quadrado. Então, eu posso cortar, né? Vai ficar L ao quadrado vezes H sobre 3. Que é exatamente o que a gente já sabia, né? Fiz aqui só pra gente ver que funciona esse método de calcular volumes pela integração, tá? Então, funciona bem. Como eu disse, né? Esses são alguns sólidos que quando a gente divide ali, parte ali no meio, a gente obtém regiões fáceis de calcular a área, né? E nem todos os sólidos são assim, né? Esse aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, calcular essa área aqui seria inviável. Mas os sólidos que a gente vai trabalhar são sólidos de revolução. O que são sólidos de revolução? Sólidos de revolução, vamos lá. Se eu
eu tenho a função f, né? Então, seja f de x. Vou definir ela no intervalo fechado limitado, tá? Só pra gente... Nosso sólido também está limitado, tá? E vamos supor o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa função e eu vou rotacionar ela em torno de algum eixo, tá? Então, a gente diz que o sólido obtido, eu vou tentar desenhar, tá? O sólido de revolução obtido pela função f em torno, né? Tem que ser em torno de algum eixo, então em torno de um eixo. O eixo, aqui a gente vai trabalhar sempre o eixo horizontal, tá? Então, vamos trabalhar primeiro o eixo x, né? Ou botar um eixo paralelo a x. É o seguinte. Então, eu tenho aqui a minha função, né? Eu desenho minha função num plano normal. Então, vou pegar aqui e vou desenhar minha função, tá? Eu vou desenhar ela positiva só para ficar melhor da gente visualizar, mas ela pode ser que ela seja negativa também, tá? Então, de A aqui até B. O que eu vou fazer com essa função? Aqui eu vou... Eita. De A até B. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha função f e vou rotacionar, nesse caso aqui, né, 0x, que é esse eixo aqui, que seria y igual a 0, tá? Paralelo ao próprio x, tá? Podia ser um outro eixo aqui, mas vou rotacionar por enquanto em torno do próprio eixo x mesmo. O que é eu rotacionar ela? É eu pegar essa função aqui, f, e fazer a rotação dela em torno do eixo x. Então, vai me obter algo como isso aqui. Eu vou fazer essa parte de um azul mais claro. Aqui vai ficar semelhante. Vai ser algo desse tipo, tá? O sólido obtido vai ser algo desse tipo aqui. Nada mais é do que, se vocês observarem, ó, eu peguei a função f e fui rodando ela em torno do eixo x, tá? É exatamente isso aqui, rodar em torno do eixo x. O que eu percebo aqui? Para qualquer x que eu pegar aqui no meio, quando eu cortar, o vermelho que eu tava fazendo, né? Como esse ponto aqui, ele tá rodando em torno do eixo x, né? Ele tá fazendo uma circunferência em torno do eixo x. Então, para qualquer x que eu pegue no meio, quando eu cortar, vai me dar uma circunferência. Eita, deixa eu tentar fazer aqui a circunferência. Desenhar é muito difícil, gente. Então, para qualquer x que eu pego no meio, o que eu vou obter, né, a minha região ali, plana, meu A de x, vai ser uma circunferência, justamente porque o quê? É como se eu tivesse pegado esse pontinho aqui e tivesse dado a volta em torno do eixo
x. Então, essa volta é exatamente uma circunferência. E qual é o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência é esse tamanho aqui. Que tamanho é esse? Se eu olhar pela minha f, isso aqui é exatamente a minha f de x, né? Certo? Então, o raio da minha função é o próprio f de x, tá? Poderia estar aqui também, se meu f fosse aqui embaixo, né? A rotação seria a mesma, tá, gente? Quando eu rotacionasse em torno do eixo x, se meu f fosse negativa, por exemplo, quando eu rotacionasse, ia dar no mesmo aqui, ia dar o mesmo, se minha f fosse aqui, tá? Se fosse, nossa, fugiu a palavra. Se eu refletisse, né? Se eu tivesse exatamente a mesma f aqui de cima e embaixo, espelhada, tá? Então, meu f de x estaria aqui embaixo, mas esse tamanho aqui seria o quê? Seria menos f de x, mas isso também não é importante, por quê? Porque o meu raio, eu elevo ele ao quadrado, né? Quando eu estou calculando o meu a de x, quem é o meu a de x? Então, aqui, o meu a de x, aqui eu tenho uma circunferência de raio f de x, né? Esse ponto aqui é exatamente o f do meu x aqui. Então, quem é o a de x? A de x vai ser sempre o quê? Π r ao quadrado, ou seja, π f de x ao quadrado. Cuidado, tá? Não é o x que está ao quadrado, é o f de x que está ao quadrado, tá? Então, no geral, como é que vai ficar o meu volume? Integral de a até b de π vezes f de x ao quadrado. Esse π é constante, eu posso já botar para fora. Vou botar o π aqui. Então, essa aqui é uma formulinha, tá? Pra gente encontrar sólidos de revolução, volumes de sólidos de revolução. Muito importante, nesse caso aqui, eu tô rotacionando em torno do eixo x, tá? Então, formulinha. Fórmula do volume dos sólidos de revolução em torno de x. O que acontece quando eu não giro em torno do meu x, exatamente do meu OX, né? A gente sempre vai estar girando em retas paralelas ao OX, tá? Mas pode ser que não seja exatamente ali a minha reta x, meu eixo x, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui, vou pegar um outro exemplo. Por isso que é importante a gente saber a ideia, porque às vezes a gente vai cair nesse tipo de caso aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, né, uma função aqui, e eu vou rotacionar ela, ao invés do eixo x agora, eu vou rotacionar ela aqui nesse eixo aqui. Vou pegar dois eixos, esse aqui e esse aqui. Não, eu vou fazer assim, vou copiar e colar. Vou pegar agora o eixo aqui em cima, a mesma função, mas eixos diferentes, tá? O que acontece aqui? O que eu quero que vocês observem? Agora, eu vou rotacionar em torno desse eixo aqui, né? Sei lá, y igual a a. Não, a não, porque o a já é aqui meu AB, né? Deixa eu botar aqui meu AB lá. A, B. Vou botar aqui y igual a k, tá? O que vai acontecer aqui? Olha o que eu quero que vocês observem. Agora, eu não vou rotacionar mais em torno do eixo x, né, que tá aqui embaixo. É em torno desse eixo aqui. Então, quando eu rodar, o meu eixo de simetria vai ser exatamente esse y, tá?
Então, a minha função aqui embaixo vai ser simétrica. Era essa palavra que eu estava procurando antes, simétrico. Simétrico a esse eixo aqui, que é o eixo y igual a k. Tá? Esse é o meu sólido de revolução. O que eu quero que vocês observem? Agora, o meu R, né? Peguei um X aqui embaixo. A mesma coisa, tá? Como eu rotacionei, eu vou sempre obter... Se é uma rotação, eu sempre obtenho uma circunferência quando eu corto no meio. Tá? Isso é até a ideia de rotação. Só que quem é o meu R? Não é mais esse tamanho todo aqui, tá? Não é do f de x... Perdão, aqui. Não é aqui desse ponto f de x até esse ponto aqui. Que isso aqui, esse tamanho todo aqui é f de x, né? Calma aí. Esse tamanho todo aqui seria f de x. Mas esse não é o meu raio. O meu raio é só... Vou pegar o meu raio aqui de roxo. O meu raio é só esse tamanho aqui. Qual a diferença entre esse tamanho maior e esse tamanho menor? Eu tirei exatamente esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui vale quanto? K. Então, o meu raio agora... é f de x menos k. Ok? E se... nesse caso aqui, né? Se fosse aqui pra cima. Se estivesse em cima. Vou botar mais abaixo aqui pra caber. A minha simetria seria em relação a esse eixo aqui, tá? Então, já seria até um sólido diferente. Eu tenho que fazer sempre simétrico ao eixo que eu tô rotacionando. Então, aqui ia ficar algo desse tipo. Mesma coisa, para qualquer x que eu pegue aqui embaixo, o meu f de x é esse aqui, né? E o meu raio, aqui é o meu, que vai determinar a minha circunferência. O centro da circunferência é sempre o ponto ali onde eu tô rotacionando, tá? É sempre o meu eixo de rotação, esse é sempre o centro da minha circunferência. Então, quem é o meu raio agora? Observa que esse aqui é o meu ponto f de x. E eu quero essa distância aqui, né? F de x é a distância daqui até aqui. Isso aqui é f de x. E essa distância toda aqui, vou chamar esse aqui de k também, tá? Só que esse meu k aqui é diferente. Vou chamar esse aqui de k1. Esse aqui vai ser k2. Esse tamanho todo aqui, né? Vou tentar fazer assim. Esse tamanho todo é o meu K2. Esse pedacinho aqui é o meu f de x. E quem é o tamanho que eu quero? É esse aqui, que é o meu raio, que é o K2 menos o f de x. Então, agora o raio... Nesse caso aqui, como é que ficaria a minha integral, né? Π integral de A até B. Em vez de f ao quadrado, né? Antes era f ao quadrado porque o meu raio era f, né? E é πr ao quadrado. Meu r agora é f de x menos k. Então, aqui vai ser f de x menos k ao quadrado. Tá? Aqui vai ficar como? Integral
de A até B. Não esquecer do π. Nesse caso aqui é K2 menos f de x ao quadrado. Aqui K1. Tá? Nota que, então é sempre eu pegar a diferença, né? Aqui nesse caso aqui nem faria muita coisa se eu pegasse a diferença, porque, faz diferença se eu pegar K1 menos f de x ou f de x menos K1, né? A ordem dos fatores altera o produto, porque um é maior que o outro, né? Eu sempre tenho que pegar o menor, como o meu raio é um número positivo, eu tô sempre pegando o maior menos o menor. Só que aqui eu tô elevando ao quadrado, então quando é uma diferença, a diferença ao quadrado vai ser sempre positiva, tá? Então quem eu fizer primeiro ou quem eu fizer depois não vai ter muita diferença. Só que cuidado, então é sempre a diferença entre o eixo e o f de x? Nem sempre é a diferença, tá? Vamos supor agora, pegar um outro caso aqui, a mesma função. Pegar a mesma função aqui. Só que agora eu vou rotacionar aqui em torno de um eixo que está abaixo aqui. Vamos lá, a minha rotação, né, vai ter que ser em torno simétrico a esse eixo, então vai ficar parecido com aquele primeiro lá. Qual é a diferença? Observa que agora o meu sólido é bem maior, né, porque a distância aqui é bem maior. Fiz ao contrário. Então, aqui... muito bonito não, mas tudo bem. Acho que deu para compreender, tá? O que eu observo agora? Quando eu pegar um x, peguei um x aqui, né? Quem vai ser minha interseção? Sempre é uma circunferência, tá, gente? Só que o centro da minha circunferência, a gente tem que saber que é sempre aqui no eixo de rotação. Então, aqui... vai ser essa circunferência aqui. E quem é o raio dela? Observa que o raio dela agora é esse pedaço todo aqui, né? Daqui até aqui é o meu f de x, certo? Mas o meu raio é maior. Eu tô agora, pegando aqui o meu k, né? Isso aqui é igual a k. Então, na verdade, isso aqui é K, né? Mas tem que lembrar, tá? Que isso aqui é a distância. Então, nesse caso aqui, o meu K é negativo. Mas esse pedaço aqui, é bom escrever que é um módulo de K. Perdão, não é nem K, não. Isso aqui é K. Porque o meu K aqui, perceba que é negativo, né? Ele tá abaixo do zero. Aqui é o meu eixo Y igual a zero. Nossa, vou conseguir aqui. Então, o meu K aqui é negativo. Meu K é negativo, então eu quero a distância de 0 até K. Esse aqui é o módulo de K, tá? Quem vai ser o meu raio? O raio é f de x mais o módulo de K. Tá, então esse aqui, quem vai ser aqui? O volume de A até B, né? Viajei aqui. Nem coloquei aqui os extremos A e B, tá? Mas a gente sabe que é igual, aqui é o meu A, aqui é o meu B. Fazendo a mesma função, só tô mudando os eixos. E aqui vai ser f de x mais módulo de K ao quadrado. Tá? Se a gente, como meu K é negativo, né, o módulo vai ser até menos ele. Então, até vai ficar um menos aqui.
Só que é porque esse menos, tá? Com o menos do K, vai, na verdade, eu vou virar um positivo. Então, é importante a gente saber isso, tá? Para não fazer não é sempre a diferença dos valores, tá? Você pode ver como a diferença, né? Porque isso aqui vai ficar igual a menos. Faltou o dx aqui. Integral de A até B de f de x. Aqui vai ficar menos k ao quadrado de x. Mas, lembrando que esse menos k aqui, tá? Isso aqui eu tô somando. Porque esse k é negativo. Então, menos com menos vai virar mais, tá? Mas, até sai uma formulinha, tá? Mas é importante a gente saber essa ideia. Porque, dependendo de onde tá o meu k, né? A gente vê que muda ali a minha área. A minha área, né? O raio muda. É importante a gente saber quem é o raio. No geral, quase sempre a gente vai estar rotacionando em torno do eixo... aqui, cadê? Aqui, em torno do eixo X mesmo, tá? Mas é importante a gente saber fazer rotações em torno de outros eixos. Justamente porque pode aparecer questões desse tipo, tá? E o que a gente precisa saber, então? Pode gravar a formulinha? Pode gravar a formulinha, mas é importante a gente saber de onde vem para poder saber adaptar nossos problemas, tá? Às vezes eu tenho problemas diferentes que envolvem outras coisas. Às vezes minha função, por exemplo, é positiva ou negativa, quando eu rotaciono, né? Fica uma coisa, né? Meia confusa. Mas, então é importante a gente saber essa ideia, tá? Mesmo que a gente grave a formulinha, é muito importante gravar a formulinha, tá? Essa daqui principalmente, mas lembrando que essa aqui é em torno do eixo OX, tá? Que é o torno do eixo X. Em torno do eixo K, a gente faz a diferença, lembrando que a diferença para K positivo, né? Mas acho que posso falar que a diferença, para o meu K for negativo, a diferença já vai ser uma soma. Porque é sempre a distância do meu f de x até o meu ponto K, tá? Essa distância a gente pode fazer como um módulo, né, da diferença. Então, por hoje é isso. Passou aí um pouquinho. A gente provavelmente vai se ver um pouquinho mais tarde, né? Mas é bastante coisa mesmo pra gente ver, tá? E, como eu disse, é importante lembrar as formulinhas, mas também é importante saber de onde elas vêm, para caso a gente precise adaptar algumas questões, tá? Algumas questões podem ser adaptadas aí, e é bom a gente saber como resolver elas, né? Então tá bom, a gente até daqui a pouco.